paz do Senhor, irmãos. Vamos começar a adorar ao Senhor, dizendo que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos te dizer ao Espírito Santo de Deus que tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu tens liberdade em fazer aquilo, Senhor, que tu preparaste para nós nesta noite. Deus, nós queremos mais de ti, Senhor. Nós precisamos mais de ti, Senhor. Deus, que a tua doce e poderosa presença se faça presente aqui nesta noite. Nós queremos, Senhor, Deus, ser ministrado por ti. Pai, nós queremos sim ser tocados pelo teu Espírito Santo. Pai, vem curar-nos, vem tratar-nos, ó Deus, nesta noite. Vem, ó Deus, restaurar altares, Senhor, ó Deus. Alianças que precisam ser renovadas nessa noite, Senhor. Deus, que vidas sejam salvas, ó Pai. Deus, que aqui nesta noite, Senhor, seja uma noite, ó Deus, onde a tua presença se faça presente, ó Deus, e nos toque, Senhor, ó Deus, na mais profunda intimidade, Senhor, naquilo que somente o Senhor, ó Deus, tem, ó Pai, e que tu somente o Senhor pode fazer. Deus, tu tem liberdade em nossas vidas, Senhor. Tu tem liberdade, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te conhecer mais. Nós queremos ir além, Senhor, ó Deus, daquilo que os nossos olhos, ó Pai, possam ver, Senhor. Daquilo que a nossa imaginação, ó Deus, consegue chegar, Pai. Mas nós queremos ir além daquilo que tu tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Deus, nós queremos sim viver, Senhor, no teu sobrenatural. Nós queremos, ó Deus, viver, Senhor, aquilo que tu tens preparado para nós. Não nos deixe, Senhor, nos acomodarmos, Senhor, ó Deus, mas que possamos, Senhor, avançar para o alto que é Cristo, Senhor. Deus, vem nesta noite, vem mesmo, Senhor, toma o teu lugar, Pai. Que o teu poder, Senhor, seja manifesto através das nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor, Deus, nos curando, Senhor. Pai, como nós precisamos da cura, Senhor, também do físico, ó Pai. Tu és Jeová, fala, Deus, que cura, Pai. Deus, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para te dizer, Senhor, ministre em nós a tua cura, Senhor. Pai, ministre em nós, Senhor, ó Deus, o teu refrigério também, Senhor. Deus, nós queremos. A tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nada irá nos faltar em alegria, Senhor, nem a abundância, Senhor, Deus, nem a misericórdia, Senhor, nem a tua graça, porque elas nos seguirão todos os dias, Senhor. Pai, nós queremos sim, ó Pai, mais de ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nós queremos viver, Senhor, no teu sobrenatural. Deus, onde tiver corações entristecidos, angustiados, ó Pai, ansiosos, que o Senhor chegue, Senhor, Deus, com a tua poderosa mão, ó Deus, neste lugar. Senhor, Deus, que o Senhor venha com a tua paz, com a tua calma, Senhor. Deus, porque a tua palavra nos garante, Senhor, que tu és o Deus, Senhor, que nos guarda. Que o Senhor, nosso socorro, bem presente no momento da angústia, Senhor. Deus, que tu és o nosso Deus, Pai, que podemos recorrer e o Senhor irá nos responder, porque os seus ouvidos não estão tampados, nem as tuas mãos encolhidas, Senhor, Deus, para nós, para os teus servos, Senhor, teus filhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Que a tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, Senhor, seja sobre cada vida que adentrar este local. E que ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos ter certeza, Senhor, e a convicção, ó Pai, que tu és conosco, tu sempre esteve conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar essa semana, Senhor, que se inicia. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de bênção, de paz, Senhor, de prosperidade na tua presença. Deus, visita as famílias, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que vem, ó Deus, visitando os lares, Senhor. Deus, que o Senhor venha mesmo, Pai, resgatando as famílias, Senhor, a tua presença, Pai. Vem desfazendo, Senhor, toda contenda,
vida, Pai. Deus, vem desfazendo, Senhor, todo mal entendido. Entra nas nossas casas, Senhor, com a tua paz. Entra nas nossas casas, Senhor, com a tua presença, Senhor, e desfaz toda mentira do diabo, Senhor, contra as nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que onde houver, Senhor, a família, Senhor, Deus, que esteja, Senhor, querendo se separar, ser destruída, Pai. Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, nós ordenamos espírito, ó Deus, destruidor, saia dessas casas. Mas nós declaramos, Senhor, a tua paz, a paz de Cristo, Senhor, sobre essas famílias. Vai mesmo, Espírito Santo de Deus, dá livramento, Senhor, Deus, as famílias que estão viajando, Senhor, ó Deus, que estão no momento, Senhor, desfrutando, Senhor, das suas companhias. Pai, que o Senhor esteja com elas, cada criança, Senhor, da nossa igreja, Senhor, cada família, cada pai, cada mãe. Pai, que a tua presença, que a tua mão poderosa seja sobre essas famílias, ó Deus, e que elas retornem para os seus lares, Senhor, em paz. Ah, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por quem tu és em nós, Senhor, e pelo que o Senhor, Deus, irá fazer. Porque, na verdade, Senhor, tudo que temos, tudo que fazemos é o Senhor em nós. É o teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Senhor. E o Senhor tem nos sustentado. E Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sustentado o teu povo. E graça, glória e honra sejam dadas somente a ti, Jesus. Que nessa noite seja, Senhor, dado o louvor, Senhor, um cheiro suave e agradável até a ti, até a sala do teu nome. Que o Senhor levante, Senhor, teu cetro de justiça para julgar, e que a tua graça e a tua glória sejam derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Dia desse, recebi uma mensagem da minha sobrinha, da Fernanda, dizendo: pastor, tio, eu vi um acidente lá na frente ali da PUC, eu vi a família do Luiz Felipe lá, e a moto lá no chão. Eu nem tinha visto ele, mas viu a mãe. Aí era ele mesmo, né? Foi atropelado, né? Teve uma colisão da moto e, graças a Deus, não teve maiores consequências, a não ser algumas escoriações, né? E isso é salvação, Luiz Felipe. Isso é socorro de Deus. Isso é Deus presente no momento em que um pequeno detalhe faz toda a diferença. Às vezes um tombo bate-se a cabeça e morre, né? Bate-se a cabeça e morre. E outras vezes uma pessoa é atropelada, ou às vezes por um segundo, por um detalhezinho, deixa de acontecer uma tragédia. Estava me lembrando quando o pastor Regis estava testificando. Eu era adolescente, levantava muito cedo para ir trabalhar, ainda estava clareando, e morava ali no setor ferroviário, e eu fiquei em pé no meio-fio, assim. Olhei só para o lado de cá, mas o carro vinha de lá. Olhei para a direita, mas o carro vinha pela esquerda. Fiquei parado um pouco, de repente dei um passo adiante. Mas quando eu dei um passo, eu só levei um susto, porque o carro passou assim, todo sujo, passou sujando a minha calça, mas eu limpei a porta do carro todinho. A minha mão deu um soco no carro, porque você dá um passo na perna e no braço, né? Minha mão foi jogada para trás, eu olhei, pensei que tinha quebrado a minha mão, porque estava toda dormente. Ele parou lá na frente, e eu pensei, gente, foi assim, coisas de centímetros. O carro teria me arremessado muito longe. E era tão cedo, né? Sabe lá o que teria acontecido. Mas aí eu lembro de Davi que disse: se não for o Senhor que esteve ao meu lado, há muito que eu habitaria no lugar do silêncio. E de fato a presença do Senhor, guardando, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem, e o Senhor os livra de todo mal. Então confiar no Senhor é isso. Entregue teus caminhos ao Senhor todos os dias, tá? Todos os dias, ore todos os dias, confie a sua vida a Deus todos os dias, a cada momento, tá?
de preferência antes mesmo de você sair de casa. Esteja em oração. Por isso que a palavra do Senhor diz: orai em todo o tempo e orai sem cessar. Ora, porque nós nunca sabemos que nos reserva do lado de fora do portão. Nós nunca sabemos. Quantas pessoas saem das suas casas com vida e nunca mais vai retornar respirando? É ou não é? Sai dizendo: vou trabalhar, vou viajar, vou passear, vou me divertir, e por lá fica, né? É uma tragédia, às vezes terrível, que está aguardando a pessoa. E por isso que a Bíblia nos ensina a oração. Oração, oração, oração. Ora, aprenda a fazer isso, a depender de Deus, cada dia, cada momento da sua vida, porque é através da oração que nós liberamos a ação a ação do Senhor, do Espírito Senhor nas nossas vidas. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 12. Vou ler apenas um versículo com você. As crianças estão sendo convocadas ao lugarzinho de receber a palavra, né? As crianças vão receber a palavra lá onde elas estão indo. Glória a Deus, aleluia. Várias pessoas estão viajando, né? Algumas delas comunicaram conosco, informando que estão em viagem. Fico feliz de que as famílias possam desfrutar de momentos, né, de descanso, mês de férias. Mas eu louvo o Senhor por elas e louvo o Senhor por você que está aqui nessa noite. Nós, nessa noite, somos aqueles que alimentamos o candeeiro, que colocamos azeite nas lâmpadas do templo do Espírito e mantemos aceso. Que Deus possa falar através de nós e conosco nessa noite, e que o Espírito do Senhor esteja abençoando toda a sua igreja. Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segunda Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Essa noite eu quero trazer uma palavra que eu quero falar sobre os paradoxos da vida cristã. Eu poderia falar assim de um ponto mais focado, paradoxo do ministério, paradoxo da vida ministerial, mas eu entendo que a vida cristã é de fato um paradoxo. O apóstolo Paulo, ele é um homem que tem um discurso extremamente confrontando aquilo que eu costumo chamar de dualidade da vida cristã, ou dualidade, não só da vida cristã, mas a dualidade da vida mesmo, né? Da nossa vida, da nossa estrutura. Nós somos espírito e também somos corpo, então são duas partes aparentemente antagônicas, né? São duas partes que às vezes se confrontam, não que sejam opostas por essência, porque fazem parte de um todo. Então nós precisamos de um corpo para que o Espírito de Deus habite nesse corpo, amém? Não seria possível que o Espírito de Deus viesse habitar na vida de um homem que não tem um corpo. Então precisa de um corpo, ele precisa de uma alma, quer dizer, precisa dos seus sentimentos, ainda que os seus sentimentos possam levar esse homem muitas vezes para longe de Deus. E esses mesmos sentimentos também podem levar o homem para Deus. Então, na verdade, existe esse confronto, essas duas naturezas, um confronto, um paradoxo entre a natureza humana e a natureza espiritual. Esse paradoxo significa uma ideia em contradição. Como é que alguém pode dizer, quando sou fraco é que sou forte? Como é que é isso? É claro que Paulo está observando isso sobre esses dois aspectos, sobre essas duas entidades, sobre esses dois focos da vida da pessoa, sobre o enfoque humano, a carne,
E sobre o enfoque espiritual, o apóstolo Paulo diz que há uma batalha entre essas duas naturezas, a carne querendo sobressair para que a vontade dela prevaleça, e o espírito buscando sobressair para que se prevaleça a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque o espírito que está em nós vem de Deus, ele conhece Deus, e ele quer agradar a Deus, mas a nossa carne, ela decaiu-se, e ela quer agradar aquilo que é próprio da carne. E então é assim que nós vamos viver. Nós não podemos anular a carne, nós não podemos matar a carne. Nós sequer devemos reduzir a carne ao vexame, à vergonha, né? Muita gente entendeu erradamente, equivocadamente, especialmente na Idade Média, que a carne precisava de ser flagelada. Monges entravam para dentro de mosteiro, se fechavam lá, às vezes sequer via o lado de fora dos muros, se enclausulavam e se cortavam, às vezes se cortavam com açoites, sofriam, feriam seus pés, as suas mãos, seus braços, suas costas, achando que isso traria algum benefício espiritual, mas isso é um engano, sempre foi. Não é você flagelando a sua carne que o seu espírito vai exaltar, mas é o espírito sobressaindo a carne, né? A carne, ela se diminui em contradição, né? Na relação oposta. À medida que o espírito cresce e prevalece, a carne por si mesma se encolhe, porque isso diz respeito a paixões, e não se controla paixões na ponta de chicote, nem de vara, nem de açoites, nem de pedrinhas, nem de sofrimento, nem andando de joelho, subindo escadas, montanhas, porque tudo isso é inútil para conter as paixões da carne. Nem é inútil. Eu quero enfocar sobre esse paradoxo da vida cristã, mencionando para vocês a história de dois momentos na vida de um rei chamado Ezequias. Essa história ela se repete quase que literalmente, quase que integralmente, em dois livros da Bíblia. O primeiro deles é o livro de 2 Reis, no capítulo 19 e também no capítulo 20. Conta a história, e também está no livro de Isaías, no capítulo 37 e também no capítulo 39. É a mesma história, porque essa história diz respeito a uma intervenção do profeta Isaías. Então está lá no livro do profeta Isaías contando a história, e também está no livro de 2 Reis, porque Ezequias era um rei, então faz parte das crônicas, da história dos reis de Judá. E diga-se de passagem, Ezequias foi um dos bons reis, um rei muito bom, um rei prudente, um rei que temia o Senhor, um rei que diz ao profeta Isaías, quando vem comunicar que ele haveria de morrer, e ele era um homem de 40 e poucos anos, 46 anos, então era um homem bastante jovem ainda, e vem o profeta e diz: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. E ele clama ao Senhor, diz: Senhor, tenho andado em teu caminho, tenho sido reto diante do Senhor. E o Senhor não contradiz, quer dizer, era aquilo mesmo, ele era um homem reto diante do Senhor. Mas, voltando às situações, essas situações aparentemente contraditórias, mas intrigantes, Ezequias recebe duas cartas em momentos diferentes. A primeira dessas cartas está em 2 Reis, capítulo 19. É o rei da Síria, Senaqueribe. Ele manda uma carta de insulto, de provocações. Ele já estava cercando Judá, Jerusalém há muito tempo, já vinha tomando cidades no interior de Judá, até chegar aos portões de Jerusalém. E ele manda se propagar em volta dos muros, falando aos soldados, mas a carta ele manda entregar na mão de Ezequias e diz assim: olha, nenhuma nação pode se opor a mim, né? E não diga você que o nosso Deus nos livrará, porque quem foi os deuses da cidade X, Y, Z, todos eles não puderam
não puderam me conter, não puderam me parar, e por isso eu estou aqui hoje. Ele diz: então vocês se rendam, porque nós vamos levar vocês para um outro lugar, e lá é um lugar bom. Mas Ezequias pega aquela carta insultuosa, e é interessante porque aquela carta afronta a Deus. E se você diz que confia em Deus, então pense bem, porque os deuses das outras terras não pôde fazer nada pelo seu povo. E então Ezequias pega aquela carta e apresenta diante do Senhor, e diz: Senhor, está aqui as afrontas, está aqui a afronta de Senaqueribe, mas estas afrontas não foram feitas a mim, foram feitas ao Senhor. E é interessante que essa oração poderosa, essa oração cheia de confiança, e essa oração que transfere o problema para Deus, dá muito certo. E sequer ele precisa de correr ao profeta, mas o Senhor manda o profeta dizer a Ezequias, e diz assim: não se preocupe, porque esse homem se levantou afronta contra mim, e pode ficar tranquilo, porque nesse problema você não vai precisar de guerrear, nenhum soldado de Judá vai precisar de ir à batalha. E a Bíblia diz que Deus coloca uma confusão no meio do arraial dos sírios, e eles se degladiam entre si, morrem milhares de soldados, e eles voltam envergonhados para a sua terra. E lá Senaqueribe é morto por um dos seus filhos. Daí algum tempo, agora nesse momento que Ezequias está com 46 anos, ele é acometido de uma enfermidade que era para ser fatal. E depois dele ficar acamado por um bom tempo, o Senhor manda o profeta Isaías lá na casa dele, no palácio, e diz assim: olha, aquelas palavras que eu acabei de mencionar, que ele morreria. Ele ora, ele chora, ele clama ao Senhor, ele apresenta razões, e ele faz um pedido: Senhor, dai-me mais vida, porque eu não quero morrer agora. E sabe o que acontece, queridos? Então ele é curado milagrosamente. 15 anos são acrescidos a ele, e agora é cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de vitalidade. Agora ele olha para os seus tesouros, olha para a sua riqueza, olha para as suas armas, para os seus arsenais, e enche de soberba. E aí vem a segunda carta, vem uma carta de Baladã, rei da Babilônia, que é um país relativamente longe. A Síria é vizinho de Israel, para o norte de Israel, mas a Babilônia está um pouco mais distante. E esse rei manda cartas, e manda cartas assim, gentis, né? Manda cartas cordiais, bajulando: olha, fiquei sabendo que você esteve à morte, agora você está vivo. Manda presentes. E quando chega a comitiva desse rei, Berodac Baladã, então ele recebe aquele povo com pompa e circunstância e diz assim: bem, agora está muito bem, estou sadio, tenho vida, vem aqui, eu quero mostrar para vocês toda a minha glória, toda a minha riqueza, todos os meus tesouros, e leva eles inclusive para dentro do templo. Fico pensando, o que tinha a ver os tesouros do templo com Ezequias? Não foi ele que conquistou aquilo, ele não fez nada daquilo. Aquilo foi feito por Salomão, mas ele quer mostrar a sua glória, ele quer mostrar o seu poder, inclusive leva aqueles homens para mostrar os seus arsenais, as suas casas de armas. E depois que ele faz tudo isso, o Senhor manda Isaías procurar ele, dizendo: quem eram aquelas pessoas que vieram? O que eles queriam? Ele diz: aquelas pessoas vieram de um reino muito distante, e vieram da Babilônia. E o que é que você mostrou para eles? Olha, eu mostrei tudo, e não há nada que eu não tenha mostrado para ele, das minhas riquezas, dos meus tesouros, do meu poder. E o Senhor então repreende ele através do profeta e diz assim: olha, você fez uma coisa que não devia. Vai chegar o dia em que esse mesmo rei vai vir e vai levar todos esses tesouros, tudo isso que você mostrou, e vai levar para a Babilônia, e vai levar muito mais, e também levará os seus filhos. Sabe, queridos, nós vemos muitos desses paradoxos.
É uma coisa que talvez seja um dos grandes desafios da vida cristã, é lidar com o momento de honra, é lidar com os momentos bons, porque com os momentos maus, por mais difícil que seja, a gente se aproxima mais de Deus. Eu conheço gente com coração muito duro, que nunca cogitou de Deus, e agora chega a enfermidade, chega o desemprego, chega a separação, chega o divórcio, corre para Deus. Mas quando a pessoa está no momento de riqueza, no momento de plenitude, de força, de vigor, muito pouca gente procura Deus. Eu tenho visto isso a minha vida toda a minha vida, muito antes de ser pastor, já nós lidávamos com isso. Na nossa igreja, na Vila Redenção, um médico começou a frequentar a igreja, um médico famoso aqui, se tornou extremamente famoso, não por alguma coisa boa, mas naquele tempo era uma coisa ruim. Era o médico, dono daquele hospital radiológico de Goiânia, daquela clínica, onde aconteceu o acidente do Sérgio. Aceitou Jesus naquele momento, logo depois daquele episódio trágico da contaminação do Sérgio. Do Sérgio ficou crente. Pastor, o doutor Orlando Alves frequentou a igreja há muito tempo, foi ganhado por Jesus por um casal de obreiros lá da igreja da Vila Redenção, o irmão Carlão e a irmã Teresa, e tantas outras pessoas. Então esse é um paradoxo. Então quer dizer, quando nós estamos frágeis, fracos, então na verdade nós nos aproximamos, estamos bem perto de Deus. Mas quando nós nos sentimos sadios, fortes, jovens, cheios de vigor, de fama, às vezes nós nos afastamos de Deus. Eu lembro que algumas décadas atrás, muitos anos atrás, Neymar era um rapaz, um jovem, seus 16, 17 anos, jogando nas categorias de base do Santos e já no profissional. Era um homem que, eu lembro naquela época que um pastor dele, dando testemunho do Neymar, dizia assim: Neymar é um rapaz crente, Neymar é dizimista, né? Ele era dizimista e já estava ganhando um bom dinheiro. Imagina que hoje ele estaria ganhando aí uns 150, 200 mil. Ele era dizimista e era crente. Neymar era um rapaz crente, mas a fama foi crescendo, o poder, a riqueza foi crescendo, e logo Neymar se afastou do Evangelho. Logo Neymar só estava sendo ouvido falar dele que ele estava entre os parças, os que bebem, os que vão para as farras, e mulheres e tal das modelos, né? Sem nenhum compromisso. Nunca mais se ouviu falar que ele tenha entrado na igreja. Talvez ele tenha entrado, eu estou dizendo que nunca se ouviu falar mais. Então ele vem construindo isso para a vida dele. A riqueza, o poder, a fama, foi difícil, foi demais para a vida daquele jovem, como tem sido demais para a vida de tantos outros. Sabe, amados, o grande desafio que nós temos é lidar com essas duas situações. No Salmo 62, no versículo 10, diz, na parte B do versículo 10, diz assim: se as vossas riquezas crescerem, não coloquem nelas o vosso coração. Se as riquezas, mas pode ser qualquer outro aspecto de honra, pode ser se crescerem a sua honra, o seu prestígio. Se você crescer em fama, então não coloque nessas coisas seu coração. E aí no versículo 11 diz assim: uma coisa Deus falou, olha, preste atenção. O salmista diz: uma coisa Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Quer dizer, ele ouviu dobrado. Pastor Sam, nós precisamos ouvir dobrado as coisas que interessam ao Espírito. Ele diz assim: todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Uma coisa o Senhor falou, 2 vezes ouvi, que todo poder pertence a Deus. Às vezes nós, na nossa condição de saúde, pensamos que somos indestrutíveis. Os jovens pensam que não morrem nunca. Os jovens pensam que pode fazer com seu corpo o que quiser, porque tem vigor, tem saúde, tem disposição. E eles descobrem que a vida é um sopro, às vezes passado de hora.
que se perde a vida num instante, se perde a vida numa decisão equivocada, né? Sai disparada, sai despreocupadamente. Certo dia eu estava com um pastor, que Deus deu a graça, a misericórdia para ele, de não morrer, e ele estava dizendo para mim e para o meu outro irmão, pastor, ele falou assim: olha, nós saímos de Anápolis, nós colávamos um no para-choque do outro, meia-noite, madrugada, e víamos de Anápolis até Goiânia, colado um no para-choque do outro, a 100 e tantos quilômetros por hora. E depois nós íamos para o autódromo, e pegava aquele retão do autódromo ali, e fazíamos aquilo ali em altíssima velocidade. E eu fiquei pensando, quantos jovens perderam a vida ali, naquele retão do autódromo. Hoje não acontece mais, porque a polícia tomou algumas providências, mas realmente morria muita gente, saía carro pela tangente, e no outro dia só via aquela bagaceira ali. Mas sabe, querido, por que as pessoas fazem isso? Porque se sentem indestrutíveis, porque se sentem fortes, inexpugnáveis. Foi assim que esse homem estava sentindo. Agora eu estou com saúde. Sabe, querido, e quando as pessoas pensam assim, eles deixam de glorificar, de honrar a Deus, porque aí eles querem prestigiar a carne, são seus banquetes, honra a carne, as coisas da matéria. E foi assim que Ezequias entristeceu o Espírito de Deus na vida dele e pecou seriamente. Pensa que aquela seria uma oportunidade para aquele rei dizer que, olha, vocês estão pensando que eu sou alguma coisa, é meu Deus que é alguma coisa. Porque eu estaria morto agora se não fosse o meu Deus, o Deus dos meus pais, o Deus de Davi. Foi Ele que me deu a vida, foi Ele que me restaurou. Seria um testemunho extraordinário para ser levado para a Babilônia. E aí o testemunho seria outro lá na Babilônia. O que vocês viram lá? Tesouro? Não, nós não vimos ouro, nós não vimos prata, não vimos nada. Mas nós vimos um testemunho de um Deus poderoso lá. Como o testemunho de Naamã. Olha que coisa contraditória. Naamã, um general ímpio, idólatra, inimigo de Israel, vai em Israel e recebe uma cura, um milagre, e volta crente para a Síria para dar testemunho. Agora nós vemos emissários de um rei ímpio indo a Israel para ver o que aconteceu, e nós vemos um rei crente, um homem que tem o temor de Deus, querendo falar de ouro, de prata e de armas e disso e daquilo. Sabe, amados, nós vamos ser confrontados mais cedo ou mais tarde. Talvez você não tenha sido, mas eu fui, e muitas pessoas serão, e praticamente todos nós vamos ser confrontados em relação a esses momentos bons, esses momentos de honra, e confrontados exatamente para provar o que tem dentro do nosso coração. A quem nós honramos? Se nós honramos o Deus da prata, do ouro, se nós honramos o Deus da carne, ou se nós honramos o Deus eterno, Senhor dos céus. E tomar para nós mesmos aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. Isso é algo que entristece profundamente o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma palavra, a mensagem de uma pastora, e esqueci o nome dela agora, não me vem à memória. Você lembra o nome dela? Tânia Teresa, né? É uma senhora de idade, já com uma certa idade. Aquela mulher diz o seguinte, que ela veio de uma situação extremamente precária, um pai adúltero, um pai ausente, um homem que finalmente deixa a família sofrer privações de todo tipo, e ela vai para o lixão, para poder trazer suprimento para dentro da casa, viver de coisas retiradas do lixão. E essa mulher cresce ao ponto de se tornar juíza, né? Juíza federal. Então no título da mensagem é do lixão ao tribunal. E a história dela é tão extraordinária que alguém da Rede Globo tomou conhecimento da história dela e queria fazer alguma coisa, um especial, né, um documentário da vida dela, e o título era
superação. Superação lá do lixão até o tribunal. Ela diz, não, eu acho muito bom fazer o documentário, mas vocês têm que colocar aí que tudo isso é graça de Deus, não é superação, tem nada a ver com superação, foi Deus, sempre foi Deus. Aí eu disse, não, o senhor está pedindo demais, não dá para falar que foi Deus não, tem que falar que foi superação. Quer dizer, tem que ser atributo humano, tem que ser atributo da carne, não pode ser um atributo espiritual. Ela diz, então não tem nada feito, porque isso vem de Deus, e eu não vou dizer que veio de mim, porque veio de Deus. Sabe, queridos, nós seremos confrontados nessas duas situações. Nós vamos ser confrontados quando nós estivermos lá no fundo do poço, e seremos confrontados quando nós estivermos em cima da montanha. Mas em cima do poço não há lugar para cair, mas de cima da montanha há lugar para cair. E normalmente quem cai de cima de uma montanha quebra o pescoço. Então lá é o lugar que você precisa ter mais cuidado. No lugar elevado é o lugar que você precisa ser mais vigilante. No lugar elevado é onde estão, é onde todos te veem, percebem, e por isso é um lugar preferido de você ser atacado. Porque o que acontece com você repercute. Morre um indigente, ninguém fica sabendo, mas morre um famoso, corre a notícia mundo afora. E nós vamos ser confrontados com isso. Davi nunca perdeu uma batalha nos seus momentos difíceis, nunca. Davi esteve em guerra nos desertos, Davi esteve em aperto, Davi esteve em situações terríveis, confrontou um gigante. Mas sabe de uma coisa, queridos? Aquela espada e aquela lança colossal de Golias, as perseguições de Saul ou dos filisteus, nunca puderam ferir Davi, nunca puderam destruir Davi. Não consta que Davi tenha tido nenhum problema sério, ser ferido, por exemplo, mortalmente, não. Mas uma mulher nua, quando ele estava no palácio, no lugar elevado, descansando, foi o tropeço e a queda de Davi. Então nós precisamos tomar cuidado dessas situações. Sabe, o diabo ele é sagaz. Ele é sagaz. Ele vai te tentar oprimir, trazer sofrimento, trazer dor, enfermidade, e vai tentar você com isso. Um dos momentos difíceis do meu ministério aconteceu naquele prédio ali. Acho que no primeiro ou segundo ano da nossa igreja aqui, nós estamos nesse mês falando sobre 30 anos da nossa igreja. E aquele eu acho que era o primeiro ano. E nós reorganizamos uma campanha, já contei isso aqui, só vou relembrar. Uma campanha de cura. E na primeira noite, na abertura da nossa campanha de cura, eu fui levado ao hospital. O Hugo, para emergência, com a cólica renal insuportável. Eu não poderia ter ido mais cedo? Não poderia ter deixado terminar o culto para depois eu ir? Então foi um momento de muita luta. Eu passei muita vergonha, porque eu fui retirado da igreja, o pastor convidado para trazer a mensagem, nem pregado ainda tinha. E aqueles que estão chamando para as pessoas receber cura, vai ser levado para a emergência. E eu suportei, vocês não sabem tanto que eu suportei, que eu aguentei. Aguentei mais ou menos uma hora de cólica, eu ia no banheiro, eu vomitava, e eu sentava de um lado, sentava do outro, e parecia que tinha facas enfiando aqui nas minhas costas, até que eu não resisti mais. E foi uma tentação difícil para mim, dizer, mas que Deus é esse? Que fé é essa? Que convicção é essa? Que palavra é essa que Deus cura, mas eu tenho que sair carregado da igreja? E isso veio na minha cabeça, mas eu superei. Houve outros momentos parecidos com esse, mas houve momentos também que a honra, que o prestígio poderia ter me arrastado para trás. Alguns anos atrás, eu estava chegando em Uberlândia, meu telefone chamou, era o reitor do Instituto Federal, me convidando, me chamando para ir para o Canadá, com todas as despesas pagas, para ficar lá pelo menos 3 meses, meu salário integral, mas todas as ajudas.
E aquilo não era fácil também para mim dizer não. Porque era um sonho que eu acalentava há muitos anos. Passar alguns meses num país de língua estrangeira, de língua inglesa, aperfeiçoar meu idioma. E para a minha carreira de professor, de pesquisador, era extraordinário, porque eu iria para representar o Instituto Federal, apenas eu, de todo o Instituto do Estado de Goiás, para compor um grupo de pesquisadores de todos os estados do Brasil e também do Canadá. E eu gastei apenas 30 segundos para dar a resposta para ele. Eu disse: professor Jerônimo, eu não posso ir, porque eu sou pastor. E eu tenho que ficar na igreja, não posso sair da igreja e ficar 3 meses fora. Então, sabe, queridos, aquele foi um momento difícil. Foi um momento em que eu tinha que dizer não. Quem sabe se eu tivesse ido, quem sabe eu não estaria aqui hoje, no 30º ano dessa igreja. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos coloca na frente de algo importante. E às vezes as distrações querem nos tirar do foco. Como quis tirar Neemias também. Vamos aqui conversar, vamos parlamentar. E a resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra. Como é que eu vou parar? Então, se eu estou fazendo uma grande obra, minha carreira é importante, mas eu já tinha meu salário, eu já tinha um prestígio, eu não precisava de mais prestígio, eu não precisava de mais honra. O currículo cresce, vai ficar melhor? Sim. Mas sabe de uma coisa, querido? Muito melhor é estar na presença do nosso Deus. Muito melhor é agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Muito melhor é crescer nos tesouros dos céus, angariar coisas para a eternidade, do que angariar coisas para a vida natural. Minha carreira já acabou, cerrou há 2 anos atrás. A minha carreira profissional acabou. A minha carreira de pesquisador acabou. Eu fiz questão de encerrar tudo. Todos os vínculos. Tirei meu nome do CNPq, fui lá, cancelei tudo, dos grupos de pesquisa, tudo. Saí da pós-graduação, saí de tudo. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo, ele sempre fica com a isquinha: volta aqui, toma isso aqui, olha aqui, tem mais alguma coisa para você. Sabe, amados, nós precisamos compreender isso. Quando nós queremos crescer muito, muitas vezes é o momento que nós começamos a cair. E por isso o apóstolo Paulo diz assim: eu me gloriarei nas fraquezas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele descreve algumas coisas interessantes. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 8 e 9, ele diz assim: por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tido como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Amém, queridos? Nada tendo, mas possuindo muito. O que alguém daria pela sua vida? Qual é a quantidade em reais, em dólar, em euros, que alguém pode apresentar para resgatar a sua alma? Quando você vai na Europa, você vê catedrais, você vê templos que foram gastos 100 anos para construir. Sabe quem mandou construir aquelas catedrais? Na maioria dos casos, foram príncipes, foram reis. Não foi o clero que mandou construir, foram reis, foram nobreza. Sabe por que eles mandaram construir aquelas catedrais? Porque eles acreditaram que se fizesse uma catedral, poderia apagar tudo aquilo de ruim que eles fizeram. Poderia estar ganhando pontos para a eternidade, porque foi colocado isso na cabeça deles. Olha, se você fizer algo, se você gastar muito dinheiro na questão do cristianismo, então olha,
seus pecados, não tem jeito, porque nós estamos intercedendo por você. Isso aqui são obras que vai te acompanhar, mas não são obras, nem pedra, e nem pau, e nem parede, nada disso serve para nos acompanhar ao céu. Pastor, e essa igreja que está aqui? Isso aqui não é o meu testemunho. Não é o testemunho daqueles que estão aqui há 30 anos, o seu sangue, nem da sua família, nem da família da pastora Senira, Messira. Não, daqueles que chegaram aqui há 20 anos, há 15, não. Essas pedras não, mas são vidas, são almas. São almas. A moeda do céu são almas, são vidas, são pessoas que você dedicou o seu coração, que você ministrou, que você orou, que você fortaleceu. A moeda do céu é o investimento que você faz na eternidade de alguém. Lembre-se sempre disso. Essa é a moeda dos céus. E é por isso que Paulo diz: quando eu me sentir fraco, então direi, sou forte. Direi, sou forte. Amém, queridos? Que a graça do Senhor nos ajude. Que a graça do Senhor nos sustente cada dia. E quando nós estivermos sentindo frágeis na carne, doente até mesmo, nós lembramos dessa palavra, dessa exortação de Paulo: quando eu estou fraco, então sou forte. Sabe por quê? Porque nesses momentos nós podemos entregar a nossa dor ao Senhor. Quando nós estamos sendo humilhados, quando estamos sendo afrontados, quando estamos sendo ameaçados, então nós entregamos as afrontas diante de Deus. Amém, queridos? Mas se porventura você chegar o dia da honra, se porventura chegar o dia de você estar enriquecido fisicamente, que você lembra que nenhum poder é seu, nenhuma glória é sua, mas toda honra e toda glória seja dada a Deus. É o Senhor, é Ele. Alguém dizia: bom mestre, ele diz: não sou bom, porque bom é o Pai. Mas Ele é Deus, Ele subsiste na forma de Deus, como diz o Efésios capítulo 2, mas Ele não usurpou se igualar a Deus, mas antes se tornou homem, e quando se tornou homem, se tornou servo de todos. E por isso o Senhor o exaltará acima de todas as potestades, e o trono dele é exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que significa prestar toda honra a Deus, prestar todo louvor a Deus. Todo louvor, toda honra seja dado a Deus. Olha, você é forte. Olha, como você é abençoado. Como você é um homem de Deus. Como você prega bem. Como você é um profeta de Deus. Como Deus te usa. Ele diz: não, toda glória pertence a Deus. Todo louvor seja dado a Deus. Eu quero fechar com a história de Josias. Talvez Josias seja o rei mais íntegro dos reis de Israel, até mesmo mais íntegro do que Davi. Talvez Josias seja até mais íntegro do que Davi, porque Josias, ele com 8 anos começou a reinar, com 16 ele já tinha restaurado o templo, tirado os escombros da casa do Senhor, achou o livro da lei que estava perdido, restaurou o culto, o louvor, ele consertou Israel, tirou a idolatria de Israel, e depois que ele tinha 52 anos de reinado, um dos reinados mais longos da história dos reis de Israel, a Bíblia diz assim: e Josias se engrandeceu, e Josias estava muito poderoso, e engrandeceu o seu coração, e certo dia ele quis entrar no templo para ofertar ao Senhor, oferecer holocaustos ao Senhor, pelo qual os profetas dizem: rei, você não pode fazer isso, só o sacerdote pode entrar no templo, só o sacerdote pode apresentar sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia diz que eles juntaram vários sacerdotes, e eles não conseguiram conter Josias, e um deles fez uma última advertência: isso não te será por honra. Se você fizer o que você está querendo, não te será por honra. Mas quando ele tenta forçar, e quando ele entra e põe o pé dentro do templo, a lepra cobre o rosto dele. A lepra. E ele é retirado leproso.
e ele não reina mais. O filho dele começa a reinar, sentar no trono no lugar dele, porque ele é afastado, porque era leproso. E sabe de uma coisa? Ele morre e é sepultado fora do sepulcro dos reis, porque no sepulcro dos reis não podia ser sepultado um leproso. Uma vida incólume, uma vida cheia de um homem realmente fiel, e fecha a sua vida de uma maneira vergonhosa, por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta de exigir para si aquilo que não cabia a ele. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até o fim. Que Deus nos ajude a sempre apontar para o Senhor. A honra e a glória pertencem a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. E quero, nesse momento, se alguém aqui nessa igreja está passando por um momento difícil na sua vida, está passando por um momento do fundo de poço mesmo, de angústias, de provações, e você está sentindo dificuldade de vencer. Se você quiser vir aqui, eu vou orar por você. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico, e você quiser, você pode aproveitar a oportunidade de vir aqui. Amém? Porque quando nós nos sentimos frágeis, a mão do Senhor nos sustenta. Quando nós tropeçamos, a mão forte, a destra fiel do Senhor nos levanta. Vem, queridos. Mas se você não está passando por nada disso, então adore o Senhor e diga: Deus, muito obrigado, porque eu estou cheio de saúde, eu estou cheio de alegria, eu estou cheio de prestígio. E uma coisa interessante, queridos, que nós devemos alimentar o nosso coração é dizer: eu tenho mais do que eu preciso, e certamente mais do que eu mereço. O problema sério na vida do crente é nós acharmos que merecemos mais. Toda vez que nós achamos que merecemos mais, quantos conflitos acontecem no meio do povo de Deus? Porque as pessoas ficam decepcionadas, frustradas. Eu mereço uma honra maior, eu mereço uma distinção maior, eu mereço que o meu nome seja citado. Ela citou o nome mas não citou o meu. Você já reparou que existe isso? Olha, deu um lugar tão bom para o fulano, mas o meu é inferior. Somos levados a esse tipo de avaliações. E quanta gente se afasta do Evangelho por conta dessas bobagens? Porque alguém foi lembrado e ele foi esquecido. Porque alguém foi prestigiado, citado, honrado e ele ficou esquecido. E aí nós possamos dizer, como João Batista, o maior homem nascido de mulher, né? Que eu diminua e que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Porque se você fizer isso de verdade, ele vai curar você. Ele vai curar o seu coração. E você nunca vai se sentir amargurado por desprestígio, jamais. Porque você sempre vai sentir que você é prestigiado. Nós precisamos ser lembrados, é lá no céu. É lá no céu que o nosso nome precisa estar escrito. É no livro da vida que vale a pena o nosso nome estar escrito. E às vezes queremos os nossos nomes no jornal, queremos o nosso nome nos boletins, queremos o nosso nome sendo citado, elogiado, mas isso tudo é coisa da carne, vaidade, e passa tão depressa. Se alguém quiser vir, pode vir aqui, eu quero orar por você. Deus abençoe sempre, amém? Vamos estar orando, encerrando nosso culto. Pastor Sandro, você pode orar para nós encerrarmos o nosso culto? Vamos tomar bem alto, Senhor meu Deus e Pai. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo do Senhor esteve aqui nesse lugar, nos abençoou, que a tua palavra venha, ó Deus, edificar e fortalecer, ó Deus, a nossa caminhada durante essa próxima semana. O Senhor guarda, Deus, aqueles que não estiveram aqui, mas que estão em férias, que estão aproveitando, ó Deus, o período de descanso. Que o Espírito do Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Assim como nós pedimos que o Espírito Santo nos dê uma semana abençoada. E nós cremos que essa será uma semana de vitória. Essa será uma semana, Deus, de conquista.
Essa será uma semana, Deus, que os teus filhos terão boas notícias, Pai, porque o teu Espírito Santo nos fortalecerá e abençoará os nossos caminhos. Que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito e as consolações estejam com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Se você puder, Em nome de